como que você faz isso? Como que nasceu isso dentro de você ser um cara muito proativo que resolve as coisas? Cara, eu acho que assim, parte muito do histórico familiar, né? Eu acho que a família é o berço de tudo, né? Meu pai trabalhou 42 anos ali no Citibank, né? Então, estamos falando ali de um emprego formal, né? Carteira assinada, literalmente trabalhando na empresa do outro. Forte, né? Não, meu pai trabalhava em câmbio. Ele não trabalhava em compliance. Eu até quando fui trabalhar no Citi, eu só pude trabalhar no Citi porque eu trabalhava numa área diferente da dele. Então, mas quando você fala um banco desse, tem uma área de compliance muito forte. Muito forte, exatamente, né? E o meu pai, cara, é engraçado que hoje eu acho que é quase impossível você entrar numa multinacional do tamanho do Citi, presente em mais de 180 países no mundo, sem falar inglês. E o meu pai, ele não fala inglês. Impressionante. E ele manteve 42 anos neste mesmo banco, dada a questão da performance do dia a dia dele, da entrega efetiva de resultado. Então, eu já tive ali essa, vamos dizer assim, essa vertente voltada para a minha família, né? No contraponto, né, ou na outra extremidade, a minha mãe, né? A minha mãe, ela sempre foi empresária mesmo. Então, ela tinha ali lojas de presentes, comércios locais, né? E eu ali, nas minhas primeiras experiências profissionais, eu trabalhava com a minha mãe, né? Eu lembro até que teve uma das minhas primeiras entrevistas de emprego, o entrevistador perguntou: Carlos, qual que é o seu cargo? Eu falei: sou filho do dono, né? Faz tudo. Cara, mas esse que foi o meu senso de falar para ele. Por quê? Porque a partir do momento, e isso era o meu dia a dia, eu era responsável, por exemplo, pelo caixa, por cobrar. A minha mãe, na época, tinha uma empresa era presentes, né? Então, quero comprar um presente, você ia na loja de presentes da minha mãe. Então, você ia lá, por exemplo: Carlos, eu quero comprar um presente para minha filha. Tinha que fazer o pacote de embrulho para presente? Eu fazia. Tinha que varrer a calçada? Eu varria. Eu tinha que abrir e fechar a loja? Eu fazia. Trocar dinheiro, né? O que às vezes acabava acontecendo? A gente revezava, eu e a minha mãe, muito ali na questão de sábado e domingo. Então, eu trabalhava ela trabalhava outra, até para ter a questão de descanso. E quando eu não vou falar para você inocente, mas eu quis mostrar para o cara que eu tinha um senso de dono, que se eu conseguia fazer aquilo para minha família, eu conseguiria fazer também para ele, né? Obviamente, eu não consegui ali a questão do emprego, porque não sei o que passou ali, mas o que eu quis reforçar foi exatamente isso. E desde o momento que eu consegui trabalhar ali, né, ter ali o meu primeiro emprego, eu sempre tive essa visão de levar ali para as pessoas, principalmente, obviamente, os meus chefes, né, os empresários, a transparência daquilo que eu sempre estava vendo, né, e vestir a camisa. Eu acho que vestir a camisa é exatamente isso, né? Somos, né, ambos gostamos muito ali de futebol, né? Vou até usar aqui uma frase de um jogador que jogou no meu time, jogou no seu, e que eu sempre o admirei porque ele sempre falou isso de uma forma muito fervorosa, né? Felipe Melo, né? Felipe Melo sempre destacou, por exemplo, na época que eu jogava no Palmeiras, de que hoje eu sou Palmeiras porque eu visto a camisa do Palmeiras. E quando ele mudou pro Fluminense, ele falou: hoje eu sou Fluminense porque eu visto a camisa do Fluminense. É um grande ídolo meu e eu tenho a mesma percepção dele. Então, você não precisa ter um CNPJ para você ser empresário. Eu acho que você consegue empreender na empresa do outro a partir do momento que você entende a mentalidade na qual a empresa foi criada e que te proporciona ali a questão da liberdade para você fazer com que a coisa aconteça, né? Muito bom. O que você falou sobre liberdade, mas eu também vejo sobre nível de consciência de quem está entrando, de quem. Eu acho que essa juventude, a geração que está vindo agora, o pessoal, e até o pessoal que tem 30 anos também, existe hoje uma grande resistência em você fazer mais do que o combinado, Sim. Em você chegar antes, em você ser proativo, em você estar buscando fazer o diferencial, porque as pessoas estão muito na caixinha. Sim. Então elas estão pensando só naquela caixinha, só naquele momento. E eu vejo que quem se destaca, eu vejo que quem está fazendo grandes coisas, igual o movimento que você está fazendo, o trabalho que você está fazendo, são pessoas que estão pensando além da caixa, que não tem hora para começar, não tem hora para terminar. Estão botando o seu final de semana teoricamente em risco, estão fazendo, estão buscando outros conhecimentos, outras conexões, querem resolver, né? Querem fazer acontecer. E eu vejo que hoje o pessoal fala: você tem que trabalhar 6 horas.
você tem que cuidar do seu CPF, você tem, lógico, eu sei Sim. que você é um cara que pratica esporte, se alimenta bem, é um cara que cuida da sua saúde, porque a gente sabe que o corpo é o nosso templo, é o nosso principal ativo junto com o nosso espírito, então a gente tem que estar cuidando. Mas eu vejo que hoje se vende muito isso, que tem que trabalhar 6 horas, que você trabalha meio expediente, estão fantasiando um empreendedor, um colaborador que não existe, que só existe depois que o cara dá certo, que o cara Sim. tem dinheiro, tem uma liberdade. Então, eu queria que você deixasse uma dica aqui, a primeira dica aqui, de alta performance, de um cara de alta performance, de uma pessoa de alta performance numa companhia igual a você. Qual a dica para quem está começando? Você que vai entrar agora na empresa, que você está entrando numa empresa nova, ou que você já está na sua empresa e você não apresenta o resultado esperado pelo seu patrão, ou você realmente olha assim, pô, eu estou só aqui cumprindo tabela. Eu tenho uma frase minha também, que quem cumpre tabela não prospera. Sim, verdade. E qual que é a dica que você dá para a pessoa ser bem-sucedida no trabalho e chegar ao patamar que você chegou, de você ter liberdade, das pessoas confiarem em você, das pessoas deixarem um cargo igual como é que você tem, de você estar aqui, de você estar fazendo podcast, de você ter ideia disso, de você ter liberdade, porque liberdade vem de confiança, né? Sim, verdade. Cara, eu acho o seguinte, do ponto de vista de concorrência, que a concorrência continue assim, porque aí eu vou nadar de braçada, né? Mas do ponto de vista de mentoria, do ponto de vista de trazer ali conteúdo para quem está nos assistindo, eu diria o seguinte, abrace as oportunidades. Sim. Abrace as oportunidades. Cara, eu vou dar um exemplo para você real. Nós estamos aqui exatamente por conta dessa mentalidade. Nós tivemos na frente a situação de trazer, a gente tinha a nossa estrutura de marketing e conteúdo em Porto Alegre. E a gente teve ali a necessidade de trazer ela aqui para São Paulo e, obviamente, que os profissionais que estavam em Porto Alegre, eles não quiseram fazer essa mudança e a gente teve que recriar a área aqui, né? E como ninguém conhecia muito a estrutura de marketing, a estrutura de comunicação, eu lembro que a gente teve uma reunião com os acionistas, então os donos da empresa, mais os diretores executivos, e houve ali a seguinte questão. Nós vamos ter que montar esta área e antes da gente contratar aqui algum especialista, a gente precisa que alguém daqui toque essa estrutura, faça as contratações para fazer, né? E eu lembro que até a CEO, né, hoje a Daniela Marchiora, falou assim, ela nem acabou de falar, eu já levantei a mão. Se você me perguntar assim, Carlos, você almejava isso? Não. Você pensava nisso? Não. Mas eu vi aquilo como uma oportunidade de eu conhecer uma estrutura na qual eu não tinha domínio. A minha estrutura eu tenho domínio. Se aquilo não tivesse acontecido, Átila, a gente não estava aqui hoje. Sim. Não tinha o Pra Frente Cast. Não tinha eu conhecendo você. Se você me perguntar assim, Carlos, valeu a pena? Total. Agora, eu poderia, e concordo com às vezes algumas visões, eu poderia ficar na minha. Poderia, cara, é menos trabalho, eu vou trabalhar menos. Vai se estressar para quê? Vou me estressar para quê? Não conhece aonde Sim. você está pisando, o que você está fazendo. Eu lembro que, assim, eu fiz uma exigência só. Eu falei assim, ó, eu faço com uma condição, né? Falei, qual a condição? Eu não quero aumento. Eu não quero aumento. Eu falei, por quê? Porque assim, ó, eu vou tentar fazer alguma coisa que eu não conheço. Eu vou me esforçar o máximo que der para entregar o melhor resultado. Mas se você me der um aumento agora, vai acontecer de que você vai ter que me cobrar o resultado que eu estou falando que eu vou fazer. O que eu gostaria veja primeiro o esforço, veja depois o resultado, e se depois eu entregar o resultado, aí a gente senta e conversa. Por quê? Porque isso para mim é mérito. A vantagem de eu ter trabalhado 10 anos no Citi e ter ali um pai que trabalhou 42 anos no Citibank, que é um banco americano e que valoriza demais a meritocracia, primeiro eu entrego e depois eu recebo. Então, toda a minha carreira ela sempre foi norteada sobre a meritocracia de primeiro eu entrego o meu resultado e depois a gente vai sentar e aí você me remunera, me promove, faz qualquer tipo de ação que possa falar, poxa, Carlos, valeu a pena, né? Então, é algo que eu vejo. Eu, no dia a dia, Átila, eu faço muitas vezes a contratação ali de profissionais que vão trabalhar comigo e a visão que você bem destacou e é verdade, é o contrário. Outro dia eu estava conversando com um amigo e eu falei assim, cara, se eu te chamar para você ser CEO dessa empresa,
quanto que você cobraria? Ele falou assim, qual que é a média de mercado? Já está errado. Se você me chamar para ser CEO da empresa, eu vou de graça. Porque eu não tenho ainda a competência para estar lá do ponto de vista que senão eu já estaria concorrendo para a posição. Sim. A maioria ela quer ter a remuneração antes de entregar o resultado. E eu já quero o seguinte, não, me dá a oportunidade de criar o resultado e depois a gente conversa. E aí você faz a mensuração. Então, cara, isso para mim eu acho que é algo fantástico, é o que me norteia, né? E aí eu trago, como você destacou, as vertentes familiares ali de ter trabalhado numa grande empresa, ter a referência ali do meu pai, que trabalhou muito tempo numa empresa gigantesca, e do empreendedorismo da minha mãe de chegar e falar, cara, como que eu consigo agregar valor para a sua empresa? Eu acho, né, eu gosto muito de estar aqui, tá, Átila? Muito mesmo. Eu me sinto extremamente em casa com você, com o Daniel, com todo o time, porque eu me sinto muito assim, eu não quero chegar aqui e não marcar. E se eu puder chegar aqui e trazer um pouco do que eu acredito para vocês, para mim tá ótimo. Se eu conseguir fazer uma conexão entre você e algum outro amigo, alguma outra empresa parceira que vai levar você a um outro patamar, para mim tá ótimo, cara. Eu quero que você fale, poxa, depois que o Carlos entrou na nossa vida, não ficou legal, não ficou melhor? Enfim, cara, eu acho que é isso que me norteia bastante.